Hoje foi um dia complicado para Bolsonaro, talvez tenha sido o dia mais difícil de todo o seu governo, porque pela manhã Bolsonaro teve uma reunião com o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que pediu novamente a cabeça do Ernesto Araújo e Bolsonaro cedeu e Araújo foi demitido, não é mais o ministro das Relações Exteriores. E mais no final da tarde, Bolsonaro também pediu o cargo do ministro da Defesa, o Fernando de Azevedo, o que pegou todo mundo de surpresa. Nós podemos observar isso talvez como uma compensação. Olha, eu vou tirar um ideológico e também vou tirar um militar. Seria uma forma compensatória de Bolsonaro para tentar equalizar as forças que estão bastante desgastadas em rotas de colisão? Talvez. Mas aí já começou toda uma história, é golpe, vai dar golpe, Bolsonaro tá querendo dar um golpe, tirou o militar, aí volta toda aquela história de pessoas que estão pensando com o fígado. E é sempre importante, eu já falei isso para vocês em alguns vídeos, sempre é importante esperar a informação chegar até as bases, porque são as bases que vazam as informações para a imprensa e aí a gente fica sabendo, entendendo todo o contexto. Se você está caindo nessa história de golpe, que o Bolsonaro quer dar um golpe militar, você está caindo justamente naquilo que o Bolsonaro quer que você caia. Porque nesse momento o Bolsonaro nunca, mas nunca esteve tão enfraquecido assim. Então o que ele quer fazer? Ele quer mostrar força, ele quer mostrar poder. E nada melhor do que insinuar que ele tem um poderio militar ao lado dele, o que ele não tem, gente, não tem. As nossas instituições, elas são instituições sérias. Nós vimos o que aconteceu em menos de um mês. Caíram 2 ministros por pressão do Centrão. O Sérgio Moro foi colocado no lugar dele. Então nossas instituições, elas são fortes. Por mais que você ache que o Brasil não é um país sério, nós somos sim um país sério com as instituições fortes. Então não caia nessa história de golpe. E eu vou explicar para você tudo o que aconteceu, porque vazou na imprensa, nós tivemos informações, então tá tudo muito bem explicado. Nós temos que lembrar, muito importante isso, que nos últimos dias o Bolsonaro perdeu apoio, perdeu praticamente todos os apoios, ele só fica lá com os ideológicos, com lá os 30% dele. Só que o Centrão rompeu uma parte com o Bolsonaro, o PL já está na dúvida se fica com o Lula, o PROS, o Avante, né, esses partidinhos aí estão pensando em apoiar o Lula em 2022, então ele perdeu o apoio político. O Centrão viu que o Bolsonaro está fraco e o pressionou, o Bolsonaro teve que ceder à pressão demitindo o Pazuello. Depois quis dar uma segurada colocando um ministro da sua confiança lá, o Marcelo Queiroga, o Centrão não gostou. O Bolsonaro quis jogar a responsabilidade no Centrão com a construção daquele comitê de crise, o Centrão também não gostou e foi pra cima do Bolsonaro, o Arthur Lira só voltou a falar de impeachment, o Bolsonaro teve que reagir, porque ele tá fraco. Além de perder o apoio político, o Bolsonaro também perdeu o apoio do capitalismo financeiro. Na semana passada, os grandes banqueiros, os grandes empresários assinaram uma carta, um manifesto, praticamente falando tudo que o Bolsonaro tinha que fazer, que é diferente do que ele faz hoje. Máscaras, vacina, e a pressão popular está imensa em cima do Bolsonaro. E é justamente essa parcela do capitalismo financeiro que ajuda a eleger o Centrão. Então ele perdeu um apoio importante. E nós sabemos que impeachment só sai se tiver o mercado o apoiando. Então nós temos uma parcela da população que quer o impeachment e faltava o mercado. Agora o mercado apoia, praticamente tirou o apoio do Bolsonaro. Não vou dizer que apoia o impeachment, mas tirou o apoio do Bolsonaro. E para piorar toda a situação do Bolsonaro, uma parcela das Forças Armadas, dos militares, também não apoia mais. Porque na semana passada, o general Santos Cruz, um general reconhecido, já começou a falar em terceira via e apoio a Sérgio Moro. Então Bolsonaro perdeu o controle até dos militares. E o que ele quer fazer? Ele quer retomar o apoio dos militares. Então o que ele fez? Ele retirou o general Azevedo do Ministério da Defesa e vai colocar um outro. Já começou lá uma reforma ministerial. Ele já aproveitou essa mudança de reforma ministerial para colocar quem ele quer do Centrão para acalmar esse ímpeto de impeachment do Centrão e vai colocar no Ministério da Defesa possivelmente o Braga Neto, que é mais alinhado às ideias do presidente. Porque o alvo do Bolsonaro, o que ele quer trazer para mais perto são as Forças Armadas, mas não desse jeito que você pensa. O Bolsonaro, ele tirou o Fernando Azevedo porque ele não queria substituir o comandante do Exército, o Edson Pujol. O Edson Pujol, ele é uma pessoa que não vai muito na linha do Bolsonaro. Não vai. O Edson Pujol, quando o Bolsonaro começou o ano passado a falar de militares, essas coisas, ele falou assim, não. As Forças Armadas não devem ser utilizadas politicamente. E uma parcela dos militares, enquanto o Eduardo Pazuello
estava no ministério, pedia todos os dias para o Pazuello sair do ministério ou ir para a reserva. Então o Bolsonaro ele quer controlar essa parte dos militares que está desgostosa com ele, que tem o seu principal expoente, o general Santos Cruz. E você acha que as Forças Armadas vão escutar quem? O general Santos Cruz, um general 4 estrelas, internacionalmente reconhecido, internacionalmente condecorado, reconhecido inclusive pela Organização das Nações Unidas, pelas ações dele no Congo. Ou Jair Bolsonaro, um capitão reformado, conhecido como Cavalão, que na época de exército roubava paraquedas para vender, para fazer bolsa e vender, para ganhar um trocado. O capitão da bomba, que tentou explodir bombas no quartel e na cidade do Rio de Janeiro. Que quando ia à praia do exército não podia entrar, amarrado na porta. Que os filhos dele não podiam ser matriculados nas escolas militares. Quem que vocês acham que as Forças Armadas vão escutar? E o Bolsonaro queria outras intervenções nas Forças Armadas para ter um pouco mais de apoio simbólico, mas o general Azevedo não fazia isso. Então o Bolsonaro tirou porque ele quer demonstrar que ele tem uma força para conter também essa falta de apoio que o exército está dando a ele, que as Forças Armadas estão dando a ele. E nós temos que lembrar também que o Mourão, vice-presidente, é militar, é general, mais respeitado do que o Bolsonaro. E o Mourão tá assim, opa, olha eu aqui, hein? Olha eu aqui, tô aqui. Se precisar do impeachment, tô aqui, eu assumo. E tá adorando essa ideia. Então também é uma forma de mostrar controle dentro das Forças Armadas. Tem isso também. Controle para evitar esse tipo de situação envolvendo Santos Cruz, Terceira Via, Edson Pujol. Porque o que o Bolsonaro precisa, e vocês sabem muito bem disso, é mostrar força. Porque o Bolsonaro, ele é um nada. Ele é um nada. Ele é um gás que cheira mal. Porque é isso que o Bolsonaro é. Então o que ele faz? Ele faz um jogo de cena. Sabe o que é um jogo de sombra? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó, esse aqui é o livro. Aqui, a câmera tá um pouco para lá. Ó, olha o tamanho da sombra que ele fica lá atrás. Parece grandão, não é? Mas olha o tamanho dele. Qual que é maior? A sombra ou o tamanho real? A sombra, né? É isso que o Bolsonaro quer fazer com o exército. Ele quer fazer um jogo de sombra. Para parecer que ele é muito maior, que ele tem uma força muito maior do que ele tem. Mostrando até para o Centrão, olha, eu tenho poder, eu tenho força. Por quê? Lembram daquilo que eu falei logo depois que o Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara? Nós não sabemos mais quem está dando as cartas do governo. Se são os militares, se é o Bolsonaro, se é o mercado, se é o Centrão. E o Centrão está dando as cartas nesse momento. Já pegou um ministério, vai pegar outro. Pressionando o Bolsonaro, falando de impeachment, o que o Bolsonaro fez? Ele deu um tapa na mesa, jogou tudo pra cima pra causar um caos. E na hora que o jogo recomeçar, já vai estar na confusão. E é isso que ele quer fazer. E mostrando que ele tem força. Opa, Centrão, os militares estão comigo aqui, hein? Vocês não vão querer fazer nada comigo, porque senão eu tenho a força. Só que tanto caos que o Bolsonaro quer gerar, ele vai cair. Ele vai cair, porque nossas instituições, lembrando no começo do vídeo, são instituições sérias. Nós temos instituições fortes. Sério, eu não sei, mas nós temos instituições fortes. E por mais que ele queira fazer o caos, o vice-presidente dele é um militar, é um general, muito mais respeitado do que ele. É claro que nós temos uma parcela dos militares que apoiam o Bolsonaro, mas eles não apoiariam o Mourão. Tem lá os tarados por cargos que estão nos ministérios, mas mudaria alguma coisa se o Mourão ficasse? Mudaria alguma coisa em termos de cargos? Não. Então, para as Forças Armadas, manter cargo, não manter cargo é a mesma coisa, porque vai sair o Bolsonaro, fica o Mourão, e aí? Então não faz sentido isso que o Bolsonaro quer propagar. Porque se ele sair, o Mourão fica. Então é puro jogo de cena. Ele está fazendo uma reforma ministerial contra a vontade dele, porque o Centrão está pressionando. Só que nesse contra a vontade dele, ele precisa mostrar que ele tem força. Então o que ele faz? Eu tiro esse general que já está me incomodando porque ele não quer mudar o comando do exército e eu boto alguém de minha confiança para mostrar que essa reforma ministerial não foi só a mando do Centrão. Só que a gente sabe que o governo acabou. A gente sabe. Porque o Bolsonaro só está mudando hoje o ministro da Defesa porque o Centrão está pressionando uma reforma ministerial e ele está aproveitando. E ele não quer mostrar fraqueza. E já mudaram outras pessoas, saiu também o ministro da Justiça, voltou para a AGU, fez lá a dança das cadeiras para acomodar todo mundo do Centrão. Então fiquem tranquilos, não vai ter golpe. Não vai ter golpe nenhum. É puro jogo de cena do Bolsonaro. Ah, mas a oposição falou de golpe. Claro que a oposição falou de golpe. A oposição ela não consegue pensar direito. A oposição não pensa. Tudo Bolsonaro vai golpe. Nem esperaram sair as notícias. Quando começaram as notícias a saírem, a gente começou a perceber quais eram as reais intenções de Bolsonaro. Está querendo dar o último suspiro de um governo que já acabou, de um governo que está morto.
porque é um governo hoje totalmente do centrão. Bolsonaro, na hora que as cartas caírem na mesa e tudo for recolhido, o centrão vai continuar dando as cartas. Porque se o Bolsonaro quiser ameaçar, com os militares sem ao meu lado, o centrão fala assim, tudo bem, eu tenho um vice-presidente do meu lado. E se você sair, quem assume é o vice. Para que eles vão dar qualquer tipo de golpe? Por que eles vão defender você? Sendo que você é um nada e quem tá lá é um general. Então, esqueça a história do Bolsonaro, de golpe, isso tudo o cenário tá desenhado aqui para você, tá bom? Então fique tranquilo, não caia nessa, porque é só armação do Bolsonaro para parecer que ele é grandão, quando na verdade ele tá ficando assim, ó. E essa sombra nem tá uma sombra tão grande, tá uma sombra cada vez menor. Clique no gostei, ative as notificações e Twitter, @profileoficial.